Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Felipe Ascenso, sou professor de mestrado e doutorado no Brasil, em duas universidades e nos Estados Unidos. Moro nos Estados Unidos há 4 anos. Eu tenho um green card, e aí isso me permite ser residente nos Estados Unidos. Recebi o green card por conta das coisas que eu te mostro aqui, de escrita acadêmica, de aplicativos. Foi isso que subsidiou o governo americano falar: olha aqui, ó, pode vir morar aqui, a gente deixa. Eu sou mentor de pessoas de todas as áreas do conhecimento, de 47 países diferentes, já se vão aí 20 mil mentorados desde 2014, e ajudo a pessoa a destravar sua dissertação e sua tese, ou a planejar sua dissertação e sua tese aqui na internet. Inclusive, eu sou a única pessoa na internet que é criadora de inteligência artificial, né? Enquanto que fica o pessoal te ensinando a usar chat GPT, a gente aqui cria as IAs e disponibiliza para você na nossa mentoria. Inclusive, o link para a nossa mentoria já está aqui dentro do nosso chat, tá bom? Entra agora ao vivo, porque a mentoria vai aumentar, né, gente? Ela ainda está com o valor de janeiro de 2025, ou seja, não faz sentido manter esse valor que está completamente defasado, tá bom? Então já entra na nossa mentoria aí e vamos para cima. A aula de hoje é sobre como criar prompts completos para teses e dissertações. E é uma aula que vai acabar com a postura de muita gente. Porque existe um grupo de pessoas que fica na internet em busca de prompt milagreiro. E a pior decisão que você pode tomar é essa. A pessoa já usa IA genérica, ChatGPT, Gemini, etc., que não funciona para escrita acadêmica. Ainda procura prompt genérico na internet, é a receita do fracasso. Então, algumas premissas aqui de tudo que a gente vai falar. O que que é um prompt? Você já sabe o que que é um prompt? Eu sou engenheiro de prompt. E é algo extremamente complexo um prompt, tá? Mas vamos tentar simplificar aqui o entendimento. Prompt é um comando que tem essas propriedades. Ele precisa ser específico, direcionado e objetivo. Então, a primeira coisa, o prompt tem que ser caracterizado pela especificidade. Você precisa ter clareza do que você quer. E o maior problema hoje das pessoas é que elas usam IA genéricas para escreverem dissertações e teses, que são péssimas para dissertações e teses, e ainda usam prompts inespecíficos. Por quê? Porque elas não têm método de escrita. Tem gente que ainda acredita no pseudo conselho de que introdução é para escrever por último e não escrever primeiro. Se o cidadão ainda acredita nisso, como que ele pode escrever uma tese, uma dissertação de alta qualidade? Entendeu? Então, pelo fato da pessoa não ter um método de escrita e usar uma IA genérica, essa combinação, quando a gente ainda coloca um prompt inespecífico, que é o que a maioria usa, olha, é um problema. Você vai aprender a fazer prompt aqui, tá? Não se preocupa não. Direcionado também. O prompt você tem que saber o que você quer e como você quer. O problema de algumas pessoas é que quando elas vão escrever suas dissertações e tais usando essas IAs genéricas, elas não sabem efetivamente o que elas querem. Elas chegam e colocam assim: escreva um capítulo sobre polímeros. Tá, meu amigo, mas como? De que maneira? Contemplando o quê? Não adianta, gente. E ele tem que ser objetivo. Tem gente que chega e bota na IA um prompt que é maior do que o artigo que ele quer gerar, é maior do que o capítulo que ele quer gerar, cheio de senões. Aí a IA chega e falou, meu amigo, eu sou, eu trabalho em função de uma análise combinatória. Só que você é tão restritivo que eu não consigo trabalhar. Entendeu? Então, o prompt tem que ser objetivo. Ele tem que entregar aquilo que a IA precisa para trabalhar, nem mais nem menos. E aí, dentro hoje da internet, existe uma desinformação sobre prompt, tá? Você vê muitas pessoas que hoje querem te ensinar escrita acadêmica com IA, mas não são engenheiros de prompt e te ensinam errado. Por quê? Porque tem três tipos de prompt. Um é o prompt simples, que geralmente é um cabeçalho. Isso daí era algo muito comum lá em 2023. Os primeiros prompts eram prompts simples. Existe o prompt completo, que é muito mais elaborado. Vou te mostrar aqui um exemplo de prompt completo, ó. Isso daqui em 2023 era considerado prompt, ó.
Elabore um relatório de inovação teórica, metodológica e empírica sobre Business Process Management como ferramenta de aprimoramento. Relatório deve ter parte teórica, metodológica e empírica. Isso daqui em 2023 era considerado prompt, mas na verdade isso daqui é um prompt simples. Isso daqui é um prompt em 2026. Olha o tamanho desse prompt. Muito mais específico. Muito mais específico. Tá vendo a diferença? O que te ensinam na internet é 2023. É tipo, você tá na era dos computadores pessoais, internet rodando e tal, e tem gente te ensinando a usar máquina de escrever, vendendo curso de datilografia. Mal comparando, é isso que você está aprendendo na internet hoje, quando alguém te ensina a usar IA. A pessoa te ensina que isso daqui é prompt. Não, isso era prompt. Hoje é só um prompt simples. Isso é um prompt. A gente faz dentro do Academia 24 horas, prompt nesse sentido. Tá? Então, isso é um prompt completo. E existe o prompt interativo completo, que você vai interagindo com a IA, você fraciona isso. Olha só, primeiro eu quero que você entenda o que você vai fazer. Agora eu quero que você entenda a tarefa. Agora eu quero que você entenda as entradas. Você vai entregando ele porcionado para as IAs. Tá claro? Essa é que é a diferença de um uso profissional e de um uso amador, que é o que a gente aprende por aí. Então, são três tipos de prompt. Se você está ainda no primeiro, você está jogando o jogo amador. Porque provavelmente você está no primeiro e está usando ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Você só pode estar no primeiro se você usa uma IA que dispensa a necessidade de prompts completos. Por exemplo, o Super Agent. Super Agent dispensa a necessidade de prompt completo. Olha só isso. Eu coloquei duas linhas. Isso daqui se enquadra no conceito de prompt simples. Ele me gera um texto, olha o tamanho desse texto aqui. Olha o tamanho desse texto. Com referências bibliográficas, clicáveis, ok? Ó, eu clico, vem aqui, artigo científico, entendeu? Tá aqui, ó. E vai indo, tá? Então, olha só o tamanho disso. Isso daqui dá 20 páginas, com todas as referências, inclusive ao final, 78 referências, tá? Então, essa é uma IA cuja anatomia dispensa prompt. O que não dá para fazer é usar IA genérica, que já te entrega um resultado pífio acadêmico, e ainda usar prompt simples, né? Se você pegar aqui, ó, uma pesquisa sobre o que que o ChatGPT cita, de onde vem a fonte, ó. Gemini, pesquisa com 10 milhões de citações, olha de onde vem as fontes. Reddit e Quora, que são fóruns de discussão, qualquer um bota qualquer coisa. YouTube, qualquer um bota qualquer coisa. E LinkedIn, qualquer um bota qualquer coisa. Você quer fazer uma dissertação com isso aqui? ChatGPT, 47% vem do Wikipedia, 11% do Reddit. Gente, fala sério. Perplexity, 46% do Reddit, fórum de discussão, 13% do YouTube. Então, não adianta prompt se você tem uma IA ruim. Não adianta uma IA boa se você não tem prompt, a não ser que ela dispense prompt. Entenderam a equação? Agora, o que muitos de vocês estão fazendo é escutando o conselho errado na internet, aí usando IAs genéricas com prompts péssimos. Vamos lá. Qual é o destino dos prompts? Ou você copia e cola ele inteiro, ou você usa ele por partes, ou você usa ele completo, ou você usa ele de modo interativo. Então, por exemplo, o nosso relatório acadêmico aqui, tá? Eu cheguei aqui no Academia 24 horas e colei no robô escrita acadêmica. Olha aqui o prompt completo. Eu usei ele todo de uma vez. E ele gerou um relatório acadêmico sobre BPM como ferramenta, me mostrou todas as lacunas, as inovações teóricas que podem ser produzidas, as inovações metodológicas, as inovações empíricas, as bibliografias mais importantes, e por aí vai. Tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tá vendo? Então, isso daqui é algo extremamente poderoso, mas isso se gera por quê? Porque eu usei um prompt adequado para isso. Então, quais são as características dos prompts?
O prompt que você pega na internet é esse daqui, ó, o comum, o genérico. É curioso isso. No meu perfil Produção Acadêmica, quais são os posts que mais engajo quando eu coloco prompt genérico? Ai, eu quero esse prompt, eu quero esse prompt. Cara, você pode gerar quantos prompts você quiser aqui no Acadêmico 24 horas. Só que não são prompts genéricos comuns, são prompts alfaiate. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de como que não adianta você pegar prompt genérico. Vamos aqui fazer uma comparação. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidinho. São muitas aulas ao vivo, né? Então, vamos ver se aparece. Se não, faço aqui ao vivo. Devia ter renomeado aqui, né? Podia ter renomeado. Prompt um e Prompt 2. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu faço aqui ao vivo. Olha só. Escreve aqui sobre o que é a sua tese de doutorado. Quero que você elabore um prompt completo de geração de introdução da minha tese de doutorado sobre, colocar aqui, polímeros. Uso de polímeros na indústria têxtil em Paraná. Nem sei se tem, tá, gente? Só estou aqui. O prompt será usado no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas. Deixei aqui de uma maneira simples. Isso daqui é o desejo. Ele é o gênio da lâmpada. Ele vai converter um desejo em realidade, tá? E você vai comparar com prompt para ChatGPT ou para Gemini. Você vai ver que não adianta prompt comum ou genérico. Aliás, tem gente gastando dinheiro com prompt comum e genérico, né? Entra aqui na minha mentoria, eu vou te dar um pack de prompts que não vão funcionar em lugar nenhum. Você precisa de prompt alfaiate. O que que é o prompt alfaiate? Ele funciona na IA que você utiliza, inclusive naquele momento que você está utilizando, no objetivo que você tem, é uma introdução sobre uma tese de doutorado de polímeros na indústria têxtil, e no destino do prompt, ó, que eu vou usar aqui no caso, em todo. Ó, tá ele aqui, antes de gerar o prompt, ele tá lendo artigos. Tá lendo artigos para gerar um prompt preciso. Ele não sai vomitando igual o GPT, o Gemini, né? Que, sabe, aquela coisa, sai alucinando. Aliás, vocês viram o bando de alucinação que o ChatGPT gera? Inclusive, eu achei muito honesto isso, ó. É um paper publicado pela própria equipe da OpenAI, do ChatGPT, que eles falam por que que eles alucinam. Um dos motivos, o usuário não sabe engenharia de prompt. Outro motivo, o usuário usa prompt genérico de internet. Outro motivo, a IA não é feita para trabalhos técnicos, como é o trabalho acadêmico, as IAs genéricas, tá? Então, olha aqui, ele está analisando bibliografias sobre indústria têxtil, sobre polímeros, sobre Paraná, antes de gerar um prompt. O que que as IAs genéricas fazem? Elas querem que você fique nelas e não assine a concorrente. Então, se ela tiver que escolher, tá aqui nesse artigo, tá aqui, é só você ler. Se ela tiver que escolher entre alucinar para te entregar o negócio em um segundo, ou pensar para te entregar algo sério, mas que demore 10 minutos, 5 minutos, ela vai querer alucinar, ela vai escolher alucinar. Por quê? Porque quando ela alucina e te entrega algo rápido, ela está trabalhando com principalmente a endorfina ou a. Não, não é endorfina, não. Enfim, ela está liberando um hormônio no teu cérebro de alívio, porque você está recebendo uma resposta. Só que essa resposta é imprecisa, porque você está usando um prompt genérico. O prompt alfaiate, ele tem essa pegada, dele estar completamente alinhado. Então, a minha sugestão para você, para toda a sua dissertação e toda a sua tese, você não trabalhar com prompt genérico. O hormônio do prazer, perfeito.
Obrigado, meu querido Washington. Perfeito. Então, quando você trabalha com prompt genérico, é como se você pagasse um pedágio de alucinação, imprecisão, referências Wikipedia dentro do seu texto. Aqui, a gente está gerando um prompt absolutamente direcionado. Então, essas são as características de um prompt alfaiate, tá? Beleza, Felipe, entendi. Agora, eu quero gerar meus prompts completos. O que que tem que ter um prompt completo? Tem que ter isso aqui, ó. Dentro dos cânones da engenharia de prompt, é isso que tem que ter. E eu vou te explicar cada cantinho. Cara, essa aula tá barato, hein? Tá barata essa aula, hein, galera? Primeiro, persona, definir o papel da IA. Ser um orientador doutor em ciências humanas com foco em sociologia. Ele tem que entender qual é o papel dele. Segundo, a tarefa. Você precisa definir o que que ele vai fazer. Redija o tópico de justificativa da minha pesquisa. Terceiro, o efeito. Muitos de vocês esquecem disso. O tom do texto. Escreva de forma crítica, autoral e envolvente, porque senão, sabe o que que você recebe de Gemini? Uma coisa descritiva. Parece uma apostila. Quem é que já leu um texto de IA genérica que parece uma apostila? É isso aqui. Limite, ó. Restringir o foco. O texto é voltado à banca de doutorado em educação da Federal da Bahia. Que, beleza, escreva de forma crítica, autoral e envolvente, mas para onde? Entendeu? Para onde? Forma, ó, definir o formato, organize em parágrafos acadêmicos com coesão e citações. Porque ele não é obrigado a saber o jeito que você quer, a forma que você quer. Fonte, ó. Eu quero uma base confiável. Utilize autores clássicos e contemporâneos, preferencialmente CAPES A1. Nem tem mais CAPES A1, né? Porque o Qualis Periódicos acabou. Então, preferencialmente, que escreveram em português. Às vezes eu vejo a pessoa falando: Ah, poxa, eu gerei aqui na IA, mas só trouxe texto em inglês. Você pediu em português, meu amigo? Você pediu. Ai, mas trouxe um texto de 2001. Você trouxe marco temporal? Gente, entende uma coisa: a culpa é sempre nossa. A culpa é sempre nossa. Tamanho. Ah, eu achei o texto pequeno. Você pediu o tamanho? Controlar a extensão do texto. Eu quero um máximo de 1.000 palavras, de 2.000 palavras, de 3.000 palavras. Aí tem gente, né? Não, eu quero um máximo de 10.000, de 50.000. Mas está usando chat GPT, você não vai ter. Entendeu? Então, tamanho importa. Felipe, eu peço tamanho, mas eu peço tamanho em página. Porque o guru de internet, que não sabe nada de engenharia de prompt, ele pede em página. É o que eu sempre digo: pior do que não ter conselho é ter conselho ruim. E hoje na internet está cheio de gente que nunca criou uma IA querendo te dizer como é que usa IA. Entendeu? Então, assim, não se pede em página. Você vê alguma página aqui, ó, ela não pensa em página. Aliás, vamos ver o tamanho disso daqui em página? Vou copiar e colar no Word. Cara, hoje você entra na nossa mentoria, hein? Vai aumentar, hein, gente? Entra agora. Já era para ter aumentado, inclusive. Olha só isso em página. Sem formatação, 20 páginas. Esse texto foi gerado 3 minutos e 47 segundos. Vamos colocar aqui no tamanho padrão, ó. Arial 12, espaçamento 1,5. De 20 páginas vai para 31 páginas. Tá vendo? 7.824 palavras. Surreal, né? Surreal. Então, o tamanho importa. O tamanho importa. Só que o tamanho vocês estão pedindo errado. Sabe qual é o termo técnico de tamanho? Não é nem palavra, é token. Só que palavra é o que mais se aproxima de token. Você também precisa solicitar análise.
que é análise, Felipe? Que ele justifique o raciocínio que ele utilizou, ok? Vamos supor, eu te peço opinião sobre algo. Sei lá, não vou falar de tema muito polêmico, não. A introdução deve ser escrita primeiro ou por último? Vamos supor que eu te peço opinião sobre isso. Só existe uma resposta certa, mas beleza. Eu vou pedir a sua opinião. Opinião, todo mundo tem direito de ter qualquer opinião. A introdução deve ser escrita primeiro ou por último. Aí você me diz, vamos supor, primeiro, ou você me diz por último. Enfim, você me diz a sua opinião. Agora, se eu pedir para você justificar a sua opinião, talvez, quem sabe, você mude de opinião. Não é assim? Uma coisa sou eu chegar e pedir opinião para alguém, mas quando eu peço para a pessoa justificar, eu ativo no neocórtex dela uma maior necessidade de refletir sobre a opinião. Uma coisa é se eu te perguntar algo, outra coisa é se eu pedir para você justificar. Tanto é que muitos professores pedem não somente dentro da prova para a pessoa dizer a resposta, mas para justificar a resposta. A sua IA tem que dizer também qual é a justificativa para ela entregar algo. Tá fazendo sentido isso, gente? Tá claro isso? Sim? Beleza? Bota aqui, sim ou não? Cadê? Cadê os bots? Tem gente que não. Vou deixar aqui o link da mentoria, hein? Entra agora ao vivo. Inclusive, amanhã já tem aumento de um negócio aqui. Eu não vou falar. Vamos lá. Então, se eu peço para alguém justificar, essa resposta tende a ser melhor. E aí há a mesma coisa. Outro quesito de prompt, originalidade. Estimular a criatividade. Quão criativo, quão criativa a IA pode ser? Crie conexões inovadoras entre autores modernos e perspectivas críticas. Por exemplo, se você vai fazer um capítulo para sua tese, para sua dissertação mais ensaístico, você precisa informar a IA para ela ser altamente criativa. Agora, se você vai fazer um capítulo de revisão sistemática, você tem que informar a IA para ela não ser criativa. Entenderam a diferença? Por quê? Porque a proposta é diferente, uma revisão sistemática de um ensaio. Aí a gente volta lá no início, a pessoa não sabe nem método de escrita acadêmica. Ela usa IA, é como se a IA só trouxesse agilidade. Mas como ela não sabe para onde vai, ela entra no avião que leva ela para mais rápido para um lugar que ela não queria ir. É mais ou menos isso. Então, o mau uso de uma IA genérica, com prompts genéricos, em função de você não saber sobre originalidade e sobre escrita acadêmica, gera um problema. Por isso que na nossa mentoria você tem os dois lados: método de escrita acadêmica e a treinada. Então é a receita para dar certo. E contexto, ó, informar a situação específica. Esse capítulo será apresentado em banca parcial com foco avaliativo. Onde que esse capítulo vai ser usado? Onde que esse texto vai ser usado? É o contexto de uso do seu texto. Então, se o teu prompt não contempla essas coisas, ele não é um bom prompt. E ele precisa contemplar isso de maneira alfaiate. Vamos pegar aqui o nosso prompt, ó. Prompt Mesh para gerar a introdução de tese de doutorado sobre o uso de polímeros na indústria têxtil no Paraná. E você vai ver que ele vai contemplar todos os. Olha o tamanho do prompt, gente. Ele vai contemplar todos os quesitos aqui descritos, de forma implícita ou explícita, mas vai estar lá. Olha aqui, gente. Orientar o robô de escrita acadêmica, blá blá blá, escopo e extensão, ó, até o tamanho, tá vendo? Linguagem, como é que é o roteiro do prompt. Olha que massa isso. Então, você pode fazer isso na mão. Você pega isso daqui e você faz na mão. Ou você usa o Academy 24 horas e ele gera o prompt para você. Tá claro?
Aí o que que eu vou fazer? Olha aqui, eu vou pegar esse prompt e vou colar aqui no robô de escrita acadêmico. Esse prompt alfaiate. É claro, eu tenho que ler, eu tenho que ver se é isso mesmo, né? Eu estou aqui só numa simulação. E eu coloco aqui no robô de escrita acadêmica. Ele vai sair vomitando? Não. Ele vai entender o prompt, vai ler os artigos, vai ver a base de conhecimento dele, vai pegar o método de escrita que ele é treinado e vai me entregar o melhor texto possível, tá? Até aí, tá claro? Sim, galera. Então, dito isso, a gente tem alguns usos importantes. Primeiro, é que a gente está gerando aqui dentro do Acadêmico 24 horas. Isso é uma possibilidade. Olha só, como que você vai usar dentro do Acadêmico 24 horas? Você chega no engenheiro de prompt e você usa para geração do prompt. Alfaiate, para exatamente o que você precisa. E você pode usar esse prompt para qualquer coisa. Um prompt para ele sugerir autores é diferente de um prompt para ele escrever uma introdução. Você vê, aqui é um prompt de introdução, de geração de texto. Eu poderia ter feito um prompt para sugerir autores. Vamos supor que eu ainda estou naquele momento inicial da minha tese, da minha dissertação, que eu preciso de sugestão de autores. Eu peço para ele. Eu gero aqui, ó. Inclusive, eu não vou usar o escrita acadêmica para fazer recomendação de autores. Eu vou usar esse outro robô aqui, ó. Recomendações bibliográficas. O Acadêmico 24 Horas tem mais de 50 robôs para trabalharem na sua tese. Cada um ultra expert na sua finalidade específica. Eu usaria o robô de recomendações bibliográficas para isso. Eu posso usar para leitura. Eu posso ter prompts para leitura. Olha aqui, ó. Leitura assistida. Eu coloco o texto aqui e eu gero uma conversa como se fosse com o autor do texto. Pensa só, se você quisesse aprender mais sobre o assunto só interagindo com o autor, isso não seria legal? Então, leitura assistida permite justamente isso, tá? Leitura também aqui, ó, com resumo de bibliografia. Eu posso pedir para ele resumir uma bibliografia antes de ler. Pensa comigo, gente. Quantas vezes você já leu um texto e não entendeu nada? Mas se você tivesse o resumo da bibliografia antes de ler, você teria uma compreensão melhor. Então, o resumo de bibliografia ele faz justamente isso, né? Escrita. Aliás, leitura também tem esse aqui, gerador de fichamento, ó. Gente, gerador de fichamento, ele vai gerar o fichamento exato daquele texto que você quer, com as citações que você desejar, tá? A própria escrita, né? Como a gente está escrevendo a introdução aqui, olha só. Está escrevendo aqui a introdução, tá vendo? Só que, ó, sem aqueles vícios de linguagem das IAs genéricas, excesso de travessões, cada linha tem dois, três travessões. Parágrafos, olha só, parágrafos escritos com tamanhos diferentes. Olha aqui, ó, esse daqui tem isso daqui, deve ser em torno aqui de 7, 8 linhas. Esse daqui já tem em torno de 10, 12 linhas. Isso daqui já tem em torno de 15 linhas. Parágrafos diferentes. E do jeito que eu pedi a introdução no meu prompt, ok? Eu pedi a introdução no meu prompt assim. Olha que massa. E ele já escreve dentro do método em 10. Método em 10 começa com uma isca, depois ele explica sobre o tema, depois ele faz a promessa e por último ele mostra a rota da tese. Tá vendo? E todas as bibliografias sugeridas têm o DOI para você poder ler e se aprofundar. Então você pode usar para escrita, para persuasão. Persuasão é muito massa, né? Você já fez algum prompt de persuasão? Quem é que já fez algum prompt de persuasão? Por exemplo, olha só. Eu quero inventariar e estruturar três argumentos teóricos principais sobre o tema desenvolvimento rural das comunidades.
Alguém aqui só gerou. Quem aqui gerou texto prompt para persuasão, gente? Ou vocês só geram prompt para escrita? Quando você só gera prompt para escrita, o atributo que você está tirando da IA é velocidade. Não é qualidade e não é persuasão. Se você quer qualidade de persuasão, você tem que ter um prompt alfaiate para persuasão. Olha aqui, ó. Aí ele gera os argumentos para mim. Não só o argumento, mas a explicação do argumento, a bibliografia que me ajuda para o argumento e como eu posso usar na minha tese. Entendeu? Tá vendo? Como que é importante um prompt alfaiate? Vocês estão jogando o jogo do jardim de infância, pegando prompt genérico de escrita, que não tem persuasão nem qualidade, usando em A genérica que alucina e que cita Wikipedia. Olha a diferença de um prompt alfaiate. Vamos pegar aquele meu mesmo prompt. Cadê? Aquele meu prompt que eu fiz agora há pouco de introdução. Perdi meu prompt aqui. Tá? Mas vou fazer desse daqui. Ó, do BPM. Eu falei aqui que eu vou usar no KD 24 horas. Ele gera esse prompt aqui, ó. Que tem todos os critérios que eu te ensinei. Agora vamos fazer aqui. Eu vou colocar que eu vou usar não no Academia 24 horas, que eu vou usar no Chat GPT. Você vai ver como que ele vai sair diferente. Ó, vou colocar bonitinho, igualzinho, só alterei para Chat GPT, hein? E você vai ver a diferença aqui. Usar prompt para autoralidade. Uma outra curiosidade que eu te pergunto aqui. Vão colocando as perguntas, tá, gente? Vão colocando as perguntas. O que que é prompt para autoralidade? Você já treinou a IA sobre o seu jeito de escrever antes dela escrever? Mais uma vez, vocês estão pegando prompt genérico de internet e usando em IA genérica. Mas alguém aqui já treinou a IA? Ó, aprende aí como é que eu escrevo. Aprende aí como é que eu faço, né? Se você não treina em IA em autoralidade, a IA vai escrever roboticamente. A IA precisa entender o jeito de você escrever, o jeito do seu orientador escrever, os conceitos que estão dentro do, são mais trabalhados pelo seu orientador, como que seu orientador trabalha, como que você trabalha, quais são seus vícios até, seus caguetes de escrita. Tem gente que já sai escrevendo, o prompt alfaiate ajuda a entender isso. Olha só, esse daqui é o prompt para o chat GPT, prompt alfaiate para o chat GPT. Olha o tamanho do prompt. Isso daqui é para um relatório de uma tese de doutorado sobre BPM e governança pública. Olha o tamanho do prompt. Tá vendo como não funciona pegar essas coisas de internet? Você só vai gastar dinheiro e tempo. E um tempo absurdo, inclusive, de revisão. Ó, viu como é que saiu diferente? Ó, vamos voltar aqui e comparar. Dá uma olhada aqui. Esse daqui é o prompt ChatGPT. Agora, olha só o prompt do Academia 24 horas. Olha como é que é diferente. Entendeu por que que não funciona você ficar atrás de prompt de internet? Para escrita humanizada, gente, você pega aqui, ó, o meu expert. Meu expert. Você treina ele em você, ou no seu orientador, ou no seu referencial teórico, ou nos três. Você pode ter o meu expert só treinado em você, o meu expert só treinado no orientador, o meu expert só treinado no seu referencial teórico. Agora, você não acha que isso tem um ganho enorme de precisão? Entendeu? Você pode ter prompt para o peer review. Muitos de vocês usam prompt para escrita, mas não usam prompt para revisão do texto. Olha que massa isso aqui, ó. A gente tem um robô chamado Peer Review. Vou te mostrar um exemplo aqui, só para você entender. Eu boto para ele ler um arquivo, no caso aqui uma tese de doutorado, e ele gera dois pareceres para mim, uma revisão estrutural e metodológica
e o outro, pareceres de revisão teórica e impacto científico. Ele não só gera o parecer. Olha aqui, ó. Ele vai também, eu posso usar ele para ele melhorar o texto. Aqui, ó, ele está melhorando o texto, gente. Olha aqui, ó. Vamos agora focar apenas nesse conceito, racionalização do mundo da vida, que é um conceito que ele sugeriu de eu trabalhar. Sugira as bibliografias que melhor se relacionam com esse conceito. Olha aqui as bibliografias. Então, eu uso o prompt não só para receber o parecer, mas eu uso o prompt para ele me ajudar a resolver o parecer que ele fez. Escreva o conceito em 2.000 palavras, incorporando a bibliografia sugerida. E ele escreve aqui o conceito, gente. Olha aqui, ó. Do jeito que eu pedi, obviamente. Então, tem gente que só gera numa IA genérica, com prompt genérico, algo meia boca, com citação de Wikipedia, e ainda vai na mão tendo que consertar tudo isso, quando poderia usar uma IA específica para isso. E você também pode fazer correção ortográfica e gramatical. Você pode ter prompt para correção ortográfica e gramatical. Olha aqui, ó. Eu uso aqui o meu arquivo e ele faz a correção ortográfica e gramatical. Então, a economia que você tem de revisor é grande. Você pode ter prompt para formatação de referências. Vou até colocar aqui, ó. Você coloca suas referências e ele formata as referências. Tá vendo como é muito além da escrita? Muitos de vocês estão preocupados com escrita, quando na verdade os prompts você pode usar para tudo dentro da jornada de vocês. Inclusive, o meu foco foi mais no Academy 24 horas agora, mas você pode gerar dentro do Super Agent, que é uma outra IA que você vai receber dentro da nossa mentoria, tá? Quem é que já entrou na mentoria aí? Vou deixar o link aqui, que vai aumentar, hein, galera? Esse valor é de janeiro de 2025, é insustentável a gente manter esse valor, tá? Então entra agora. Vamos aqui para uma parte prática. O Acadêmico 24 horas é a IA do dia a dia, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó. Você vê, eu estou gerando tudo aqui com ele. Todo o cotidiano da minha tese eu resolvo aqui. O Super Agent, ele é uma IA para geração de textos longos com referências clicáveis. Então, o Super Agent não é para dia a dia. O Super Agent é para o momento formal de geração de texto, ok? Ele não precisa de prompt. Você pode colar um prompt no Super Agent? Pode. Porém, entretanto, todavia, ele dispensa a necessidade de prompt. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês já escreveram aqui sobre o que é a tese de vocês ou a dissertação? Eu queria que vocês escrevessem aqui para ser uma coisa mais realista sobre o que é a tese ou a dissertação e que texto que a gente vai gerar aqui. É o capítulo teórico, é o capítulo ensaístico, é o capítulo metodológico, enfim, queria que vocês colocassem aqui, tá? Queria que vocês colocassem aqui, para a gente fazer uma simulação e para ser mais realista, tá? Olha só, a gente vai usar agora o Super Agent. O Super Agent é a melhor IA para textos longos que existe no mundo. E você que está aqui comigo, deixa eu te explicar uma coisa. Ele está no menor valor possível. Então entra agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Texto sobre educação e tecnologia de IA. Ok. Mas me dá um pouco de clareza, Fabíola, se vai ser um texto teórico, um texto ensaístico, um texto metodológico, um texto empírico, uma análise da literatura, se vai ser o capítulo de uma dissertação, o capítulo de uma tese. Me fala um pouco mais sobre isso, tá? Me fala um pouco mais sobre isso, sobre o que vai ser, Fabíola. O Super Agent, gente, assim como a Academia 24 horas, quem é usuário da Academia 24 horas, bota 24 horas aí para eu saber.
Eu não sei se vocês viram, vocês que são usuários da Academia 24 horas, a mudança da Academia 24 horas. Olha aqui, ó. Lembra que tinham 12 treinamentos? Agora tem 60 treinamentos por trilhas. Nós contratamos uma pedagoga e você tem treinamento por trilha. Vamos supor que você quer fazer uma pesquisa bibliográfica. Tem aqui, ó. Treinamento de revisão de literatura, por exemplo. Se você quer escrever um artigo, tem treinamento de artigo. Vocês querem escrever um projeto de pesquisa, tem treinamento de projeto de pesquisa. Mais de 60. Aí tem gente gastando R$ 5.000 para aprender a usar chat GPT. Quando termina de aprender, o chat GPT já mudou. Olha que massa isso. E o Super Agent, olha quantos treinamentos já tem. Projeto de pesquisa em minutos, tese de dissertações em minutos, artigo científico em minutos. A nossa unidade de tempo do Super Agent é minutos, tá? A nossa unidade de tempo é em minutos, tá? Surreal, né? Eu, quando comecei na internet, quem é dessa época aí? Eu ensinava em horas. Agora eu ensino em minutos, eu não ensino mais em horas. Vamos lá, deixa eu entender aqui. Um artigo sobre esse tema que traga fundamentação sobre o tema. Tá. Então vai ser, vamos colocar aqui, vai ser um capítulo de análise da literatura sobre esse tema. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Presta atenção aqui, tá? Que o que você vai ver depois, quando você acessar a gravação, já não vai ser nessas condições. Inclusive, já vou deixar de novo o link aqui, se você quer pagar mais barato. Vamos lá. Quero que você escreva o capítulo da minha dissertação de mestrado em educação sobre. Não, o capítulo sobre educação e tecnologia de IA da minha dissertação de mestrado sobre educação, com base na literatura sobre o assunto. Preste atenção aqui no que eu vou te falar, gente. Estão prestando atenção? Antes de escrever, estão vendo esse clipsezinho aqui? Eu poderia ter subido nesse clipsezinho, textos meus, textos da minha bibliografia, textos do meu orientador, enfim, o que eu quiser, meus dados da minha pesquisa qualitativa, da minha pesquisa quantitativa. Eu poderia ter subido antes para que ele considerasse esses arquivos na escrita dele, ok? Eu não fiz isso porque eu estou aqui numa simulação, mas eu poderia ter feito, tá bom? Uma outra coisa que eu quero te sugerir, escreva isso aqui na sua IA de preferência. Quero que você escreva o capítulo sobre educação e tecnologia de IA da minha dissertação de mestrado em educação com base na literatura sobre o assunto. Eu coloquei aqui no chat para você. Escreva isso na sua IA, porque eu quero que você compare. Você não precisa acreditar em mim. É só você comparar. E você vai ver com seus próprios olhos a diferença, tá? Para ser mais realista ainda, eu vou pegar aqui um cronômetro. Eu vou pegar aqui um cronômetro e vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo o cronômetro aí? Aqui é quem sabe faz ao vivo. Estão vendo o cronômetro, galera? Sim ou não? Bota aí. Sim ou não? Bora, meu povo! Sim ou não? Sim? Beleza. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou apertar play e depois vocês vão ver ao vivo eu criar esse capítulo da dissertação de mestrado com base na análise da literatura. Lembrando que eu fiz isso da maneira mais embrionária e tosca possível. Por quê? Para você ver que mesmo pedindo sem prompt, o resultado é absurdo. Então vou apertar play e você vai auditar comigo ao vivo o resultado. Preste atenção, vou ficar caladinho.
2 minutos e 33 segundos, senhoras e senhores. Uma revisão de literatura sobre educação e tecnologia de inteligência artificial. 2 minutos e 33 segundos. Quem sabe faz ao vivo. Eu duvido aqui na internet, brasileira ou mundial, alguém te provar que isso é possível. Vocês ficam escutando conselho ruim de gente que não sabe criar IA, só perde tempo. Vamos auditar esse texto. Tá cheio de travessão? Aqui, ó. Cadê os travessões? Cadê? Tá cheio de travessão, ó. Vamos ver se a escrita é robótica. Pesquisa internacional, particularmente sob a perspectiva da Unesco, identifica 3 categorias principais de IA na educação para oferecer suporte direto ao aprendizado. Aí ele inicia uma lista, que é uma técnica de persuasão acadêmica. Lista, você vai aprender com a gente. A primeira categoria refere-se aos tutores pessoais de cada aluno, sistemas que entregam atividade de aprendizagem. Segunda categoria, e vai. E, gente, o que é isso aqui? Referências. Clicáveis. Olha aí, ó. Referências clicáveis, ó. Quantas referências, Felipe? Foram quantas aqui? 27 ou 24? 24 referências. Aqui, ó, Unesco, ok? Tá aqui, ó, artigo científico, tá? Então, ó, estamos aqui olhando, ó. Quem sabe faz ao vivo. Aqui, qual é o ditado nosso aqui? Se você está me conhecendo hoje, ó. Artigo, mais artigo. Qual é o nosso ditado? Quem é que sabe aqui? A gente mata a cobra e complementa aí. Vamos ver se a galera já assistiu 50 aulas minhas. A gente mata a cobra e vamos continuar aqui auditando o nosso texto. Gente, para de assinar esses negócios, ChatGPT, consensos, Elicite. Acabou isso. Ficar gastando US$ 20 em cada um desses. Fala sério. Aí, ó, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Muito bem, meu querido Paulo. Muito bom te reencontrar, inclusive, meu irmão. Olha só, vamos copiar e colar aqui no nosso Word. Copiar e colar no Word. Vamos lá. Quantas páginas deu? 14 páginas. Geradas em 2 minutos e 33 segundos. 2 minutos e 33 segundos. Tem noção disso? Agora vamos colocar aqui na formatação padrão, porque ele está na formatação simples. Calibre 12, espaçamento 1,5. Ele sai de 14 páginas para 21 páginas. Isso daqui é o capítulo de uma dissertação. Isso daí é um artigo científico. A gente gerou uma revisão de literatura completa em 2 minutos e 33 segundos, com 24 referências bibliográficas. De altíssima qualidade, com escrita humanizada, sem reproduzir os vieses e a porcaria das IAs genéricas. Vê aqui se tem Wikipedia. Vê aí. E não tem problema ter um Wikipedia, tá? Não tem. Mas ter um não é problema. O problema é ser 47%. Aí é que tá o problema. Artigos científicos. Clicáveis. Auditáveis. Top, não é, pessoal? Entra aqui na nossa mentoria. Ó, o Gildo colocou no chat GPT. Olha aqui, ó. Acabei de colocar no chat GPT e não deu 2 páginas de texto. É isso. Agora, é aquilo que eu falei no início. Quer escutar gente que está te ensinando a escrever com máquina de escrever, curso de datilografia. Quando você tem computador, laptop e Wi-Fi, você tem todo o direito de fazer curso de datilografia, o que te entregam aí na internet, te ensinando a usar ChatGPT.
ou você entra na melhor oportunidade que tem, que é esse convite que eu te fiz aqui. Ó, quem quiser testar aí no chat GPT, Gemini, enfim, qualquer uma, pega qualquer uma. Escreve aí, eu quero que você escreva o capítulo sobre educação. Coloquei o prompt aqui, tá? Isso que eu fiz da maneira tosca. Imagina da maneira elaborada, que você aprende conosco dentro do Super Agent. Tá claro? Então deixa eu voltar aqui para o nosso mapa mental. Alguns nessa hora falam assim, tá, mas e o plágio? Você tem que entender uma coisa. Primeiro, IA é ponto de partida. Você não vai pegar o texto que você gerou no Super Agent e publicar, né? E mandar para o seu orientador, ok? Você vai ler. Você vai ler a bibliografia que ele te sugeriu. Você vai trabalhar nele. Pô, tu já gerou um texto em 2 minutos e 33 segundos. Você ainda não quer ler? Aí não dá, né? Entendeu? Então leia, meu amigo. Melhora o texto. Usa os verbos de interação. Quais são os verbos de interação? Você vai ampliar o seu texto. Vai lá, leva para o Word e amplia. Reduzir, né? Exemplificar, substituir, retirar. Assim, isso daqui é o básico de uma conduta ética de uso de IA. Entendeu? Então, assim, verbos de interação, galera. Que preguiça é essa que a pessoa quer pegar e fazer um copia e cola e entregar por aí sem nem ler, entendeu? Tem bibliografia que você vai concordar, tem bibliografia que não vai fazer sentido, você tem que ler, ok? Mas tecnicamente falando, e eu estou te falando isso com 100% de certeza, não existe plágio de IA. O crime de plágio é previsto no Código Penal. O crime de plágio é previsto no Código Penal, tá? Que significa violação de direito autoral. O superagent, o acadêmico 24 horas, enfim, qualquer IA não é titular de direito autoral. Então não há que se falar em crime de plágio, porque é um crime impossível. Ai, Felipe, mas por analogia é plágio. Você vive numa democracia ou numa ditadura? Porque em democracias você não pode usar analogia se for para prejudicar o réu. Em ditaduras pode. Ai, mas eu queria usar. É, mas você está numa democracia. Tem outros países aí que até aceitam aplicar conceitos ditatoriais, mas não países democráticos. Não pode aplicar analogia se for para prejudicar o réu. Quem está te falando é um advogado, ok? Agora, quem te acusa de crime de plágio é quem está cometendo crime, tá? Calúnia ou difamação, depende de como que te acusou. Calúnia ou difamação. Felipe, mas na minha instituição eu sou obrigado a colocar nos softwares antiplágio. Tudo bem. Saiba primeiro que todos os softwares antiplágio são uma porcaria, nenhum presta. Eu já criei 18 IAs. Por que que eu não criei um software antiplágio? Porque todas as minhas tentativas foram ruins. A diferença minha para o Turnitin, para o Copylix, para o GPT-0, para o Smoothing, para o Originality, é que eu não tenho coragem de colocar no mercado algo que é uma porcaria. Eles tiveram. E você não precisa acreditar em mim. Declaração de Independência dos Estados Unidos caiu no software antiplágio, 99%. Getúlio Vargas. Aliás, não só Getúlio Vargas, ó, Tom Jobim, Carlos Drummond de Andrade. Garota de Ipanema caiu no plágio, gente. Entendeu? Clarice Lispector. Então, assim, é muito inteligente o negócio. O software antiplágio, qual é o modelo dele? Eu ganho duas vezes. Uma, enganando a galera para a pessoa assinar o software antiplágio, principalmente as universidades que querem gastar o nosso dinheiro, aí assinam o software antiplágio IA. Aí o software antiplágio diz assim, ó, você tem 30% de IA. Você tem 70% de IA.
compre o meu robô humanizador e eu resolvo isso para você. Aí você, usuário, paga para ele humanizar o texto. Só que sabe como é que ele humaniza o texto? Quando ele reescreve o texto, ele coloca rastros. É como se ele fizesse uma impressão digital no seu texto. Então, quando você vai rodar nele de novo o texto para ver se tem plágio, vai dar 0%. Por quê? Porque ele identifica a impressão digital dele e por isso ele fala assim: "Ih, esse texto eu gerei, tem que dar 0%." Aí dá 0%. Todos os softwares são uma porcaria, gente. E faço o teste. Felipe, a minha instituição exige, passa no software antiplágio. Só que você vai fazer o seguinte, você vai passar também o texto do seu orientador no mesmo software antiplágio. Mas você não vai pegar um texto de hoje, não. Pega um texto de 1990, de 2010, entendeu? Pega um texto lá do passado e vai dar plágio de IA também. E aí você se protege. Inclusive, na nossa mentoria, nós temos garantia de aprovação, porque a gente te protege. Só te disse um exemplo. Na verdade, a gente tem um protocolo de proteção, tá? Então, se você tem o nosso acompanhamento, pode ficar de boa, que a gente vai saber te proteger adequadamente. Deixa eu te fazer um convite rápido aqui, preste atenção, para a gente poder se despedir. Esse convite a Susan já aceitou e ela já é mestre, né? Ela que é de ciências contábeis. O Darlan já aceitou, ele é doutor em direito, tá? A Vanessa já aceitou, ela que é doutora em saúde pública, a formação dela é odonto. Felipe, eu quero sua ajuda pessoal. Felipe, eu entendi que não dá para seguir sozinho. Eu entendi que eu estou gastando tempo e dinheiro e estou entrando numa zona arriscada, escutando conselhos errados de quem me ensina a usar IA genérica, com prompts genéricos. E eu não quero isso para mim, porque no final do dia a conta é tua, não é de quem está te ensinando a usar máquina de escrever, não. A conta é tua. Então, imagina você ter uma mentoria completa para você acelerar sua dissertação ou tese. E não somente na escrita, mas em todas as decisões da dissertação ou tese, comigo pessoalmente validando essas decisões. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos com acesso ao método em 10. Meu método de escrita, usado por pessoas de todas as áreas do conhecimento. Medicina, física, química, direito, ciências sociais. Um método que existe desde 2014. Tem um monte de depoimento na internet de pessoas muito felizes com o método em 10. E sem depender de orientador. É claro, se o orientador é top, é gente boa, orienta, isso é muito bom. A gente tem que agradecer. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente tem um perfil de orientador em alguns lugares que é descomprometido, assediador, que é até melhor não interagir, né? Então, eu quero te convidar para a nossa turma da mentoria, turma especial, turma 2026, da mentoria ponto final de dissertações e teses com IA. Corpinho 2026, preço janeiro de 2025. A gente segurou o máximo e a gente vai aumentar. O país aumentou, os tributos aumentaram 12,5%, a inflação aumentou e a gente vai reajustar. Então, eu te recomendo garantir agora a nossa mentoria. Você vai receber a turma regular da mentoria, só que pelo fato de você estar numa turma especial, você vai receber o acadêmico 24 horas e o Super Agent. Quem não entrar vai ficar fora dessa condição especial em termos de valor, de dobro de acompanhamento e não vai receber as IAs. Pode entrar depois? Se Deus permitir, estaremos aqui. Mas você vai estar numa condição muito pior, tá? Do que essa condição que vai sair da minha boca agora. Vai receber as duas melhores IAs para acadêmicos que existem no mundo. Sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão sua dissertação ou tese com método em 10. Você já viu que não adianta ter agilidade. As IAs genéricas te dão agilidade. E o resto? E a qualidade? Não tem. E a persuasão? Muito menos. Quem paga a conta? Você. Olha a receita. Faz um cursinho de chat GPT para acadêmicos, usa prompt genérico numa IA genérica. Vai dar ruim. Então, você vai receber o nosso método de escrita, o nosso método em 10 para você pegar e aplicar, funciona para qualquer área do conhecimento. Se você entrar nessa turma especial, tiver essa sabedoria de entrar agora,
você vai receber o dobro de acompanhamento. A turma regular dessa mentoria é de 6 meses. Você está recebendo 1 ano de acompanhamento. Dúvidas, todas as suas dúvidas. Não tem limite de dúvida. Isso é mentoria, não é mentiria. Todas as suas dúvidas. Quem é que resolve as minhas dúvidas? Sou eu. Não é um estagiário meu. Você vai receber 4 encontros de mentoria por mês. Só que não é durante 12 meses, durante 6 meses, é durante 12 meses. Produção escrita acadêmica comigo. Desenvolvimento de estudos, a Jucineide Carvalho, a pedagoga que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, crânio da pesquisa Quali, coordenadora de mestrado na Holanda. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ, crânio do Quant. Você tem 4 doutores trabalhando para você. Enquanto que na internet você não tem nenhum doutor trabalhando para você muitas vezes. O cara não escreveu nem a tese dele e quer te ensinar a escrever a tese. 2 encontros individuais, você agenda quando você quiser e com o objetivo que você quiser. Tá? Então, eu e você sozinhos, microfone aberto para planejar o texto, para analisar o seu texto, depende do momento que você está dentro da mentoria, né? A mentoria é feita para quem está no início, quem está no meio, quem está no final. Então, tudo isso, ok? Olha o nível de acompanhamento. Eu te ajudando todo santo dia com suporte, te ajudando nos encontros de mentoria e te ajudando nos encontros individuais. Gravação das imersões. Quem tem problema de rotina aí? Felipe, eu tenho problema de rotina, tô afogado aqui, não tem tempo, tem um monte de coisa para ler, não consigo me organizar, tá o caos aqui. Acabou esse problema. Gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. Se aplica essas 2 imersões, você vira o cara da produtividade. Você também vai receber um pacote especial de curso de treinamentos, porque a nossa mentoria, a gente sabe que a pessoa entra, mas ela quer usar para outras coisas também, para um concurso, para uma seleção, para aumentar currículo. Então a gente tem um pacote especial de curso de treinamentos, por exemplo, esses treinamentos aqui, ó, de textos científicos, de como fazer apresentação persuasiva, como converter a tese ou a dissertação em artigo, como referenciar adequadamente, muita gente se queima aí, né? Ainda mais nessa era de IA. Como desafogar leituras, como formar rede, fazer resumos, isso tudo aqui. Você também vai ter o certificado que atesta seu comprometimento na mentoria. Como eu estou na internet desde 2014, as pessoas me respeitam, né? Porque sabem que o melhor teste da internet é o tempo. E hoje eu tenho mentorados que coordenam a política educacional e científica brasileira. Então, quando eles veem alguém que entra na minha mentoria, eles sabem que é algo sério, né? Vai receber o aplicativo Acadêmico 24 horas sem pagar R$ 1 por isso. É brinde para você, brinde, inclusive com todas as atualizações. Quem entrou em janeiro de 2025 nessa mentoria recebeu 18 robôs, hoje tem mais de 50. Você imagina daqui a um ano, né? Então, vai receber o Acadêmico 24 Horas, a melhor IA para o dia a dia do acadêmico. Inclusive, tem treinamentos, tem tudo para você voar e vai receber a melhor IA para textos longos que existe no mundo, Super Agent, também sem pagar nada por isso, tá? Sem contar todas as atualizações do Super Agent também. Vai receber encontro de suporte desse aplicativo. Semana que vem já tem, hein? Encontro de suporte. Ou seja, manda um e-mail aí para o chat GPT, vê se alguém vai te atender. Manda um e-mail para o Elicite, para o Consento, para o Gemini, vê se alguém vai te responder. Aqui você tem suporte. Você vai ter encontros comigo e com a minha equipe de engenheiros de prompt. Encontro de suporte. Vai lá, pelo contrário, o que mais acontece é o seguinte: o cara não tem suporte nenhum das IAs que ele paga, fica de 20 em 20 dólares pagando um monte de IA, entendeu? E ainda tem que pagar um curso defasado, desatualizado de alguém que não cria IA para aprender a usar IA. E quando ele finalmente aprende a usar alguma coisa da IA, a IA muda. Aqui é suporte just in time com quem cria IA. É diferente. O nível é outro. Eu sei que você é pressionado para publicar, então você vai poder publicar numa das nossas revistas internacionais. Nós temos 5 revistas aqui nos Estados Unidos que representam as 49 áreas do conhecimento. Então você vai poder publicar na nossa revista sem pagar US$ 200 por isso. Dá R$ 1.072. Você pode publicar na nossa revista. Você escolhe uma das revistas e publica.
tá? E o seu artigo certamente vai caber numa delas. E você ainda vai receber o upgrade Fast Track. Ou seja, nossa revista, quem quiser publicar mais rápido tem que pagar US$ 100 a mais. E você vai receber esse upgrade. Então, no final do dia, você está recebendo aí US$ 300 de incentivo. Praticamente o valor da nossa mentoria, tá? E você sai da mentoria com um artigo publicado nos Estados Unidos. O artigo pode estar em inglês, francês, espanhol, português ou italiano. Então, é muito top. Vai receber mais de R$ 1.200 em bônus. O primeiro bônus é o GPS do método em 10. É a demonstração visual do método em 10. Então, você só assiste a aula de método em 10 uma vez. Depois você aplica o GPS para tudo, qualquer texto. E a gravação das mentorias em 10. Você me vê aplicando o método em 10 múltiplas vezes na física, na química, no direito, na medicina e por aí vai. Então, você aprende o método em 10, nem que seja por osmose. O acesso, então, é 1 ano e não 6 meses. 1 ano e não 6 meses. Se você entrar depois, vão ser só 6 meses. O investimento da turma 2026 é 3.997. É o que você vai ver no nosso site. Se você não aproveitar agora. Mas você não vai pagar 3.997. Você vai pagar 1.997. Valor de janeiro de 2025. Não faz o menor sentido manter esse valor. 1.997. Dá 5,47 por dia. É menos que uma passagem de metrô no Rio de Janeiro. Eu sei que tem pessoas que não têm 5,47 por dia, mas eu sei que a maioria aqui tem. É uma questão só de prioridade. Você quer ter qualidade de vida, quer ter segurança, quer ter as melhores IAs, quer escrever com autoralidade, escrita humanizada. Você vai poder sempre ser bem-vindo depois. Estaremos aqui na semana que vem, mas esse é seu momento. Gatorade nas lojas americanas é R$ 6,99, menos que um Gatorade, tá? Eu lembro que na Magalu a água mineral tava R$ 3, né? A garrafinha de 500 ml são 2 garrafinhas de água mineral. Então começa agora, aponta aí a câmera para o QR Code, ou entra carreiracademy.com/pfdtia-80. Nós temos garantia de aprovação? É claro, você está entrando numa mentoria, e não uma mentiria. Siga o método de recomendações da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa e mostrou que aplicou exatamente? Eu devolvo o seu investimento e R$ 1.000 aí de indenização pelo seu tempo perdido. Então, eu garanto que você vai ser aprovado. Ah, eu tenho medo de usar IA. Eu garanto que você vai ser aprovado. Eu não sei usar IA. Eu garanto que você vai ser aprovado. Qual mentoria garante isso na internet? Zero, só a minha. Então você não tem risco nenhum. Eu tirei o risco todo de você. E você tem segurança. Meu nome em jogo, eu estou na internet desde 2014, eu não sou um aventureiro. Eu já entrei na internet como doutor. Eu ensino a escrever dissertação em tese aqui desde 2014, já era doutor em 2014. Garantia de que vai ter resultado e o resultado de um monte de aluno meu nesses anos, né? Mesmo que você precise começar do zero, não tenha experiência, não saiba nada de IA, não tenha tempo, orientador no Oriente, você seja de outro país, dê esse passo agora. Então aponta aí, ó, a câmera, tá? E dê esse passo agora na nossa mentoria. Felipe, eu faço parte de outra mentoria sua, PPA, mentoria, hein, gente? PPA, Clube de Mentores, empreendedorismo acadêmico, além fronteiras, inscrição ativa, hein? Inscrição inativa é ex, ex é ex, tá? Só vale atual. Ou eu fiz parte da Black em novembro e dezembro e quero fazer upgrade para mentoria. Fala com a equipe e a equipe vai te ajudar. Como que eu falo com a equipe, Felipe? Ó, tá aqui o site. Vou passar, aí você vai até lá embaixo. Eu vou passar rápido porque o preço vai mudar, né? Aí, ó, você vem aqui embaixo, tem um botão do WhatsApp, você fala com a equipe aqui, tá? Mas só fala com a equipe nessas condições, tá, gente? Que a gente tá com um monte de gente aqui. Se você tem alguma dúvida sobre a mentoria, fala aqui, não fala com a equipe. Felipe, já faço parte da mentoria Ponto Final, turma anterior, e quero adicionar o acadêmico 24 horas ou Super Agent. Fala com a equipe e você vai poder fazer upgrade. Felipe, meu caso é TCC. Fala com a equipe, nós temos a mentoria Ponto Final de TCCs. É a irmã gêmea da mentoria Ponto Final.
de dissertações e teses. Quando eu falo fala com a equipe, gente, é falar depois que a equipe te atender, você entra, hein? Porque depois a gente não mantém a condição, não. Felipe, meu caso é seleção. Eu ainda vou me candidatar ao mestrado ou doutorado. Fala com a equipe, nós temos a mentoria de aprovação e seleção de mestrado ou doutorado. E você pode entrar e a gente vai te dar um presente especial se você entrar agora ao vivo. Felipe, eu já sou do Acadêmico 24 Horas ou do Super Agent e quero adicionar a mentoria. Fala com a equipe também e a equipe vai te ajudar nisso, tá? Felipe, deu problema no pagamento. Tentei pagar aqui, não deu, o cartão não passou, alguma coisa assim. Fala com a equipe também. Fechou? Ó, o Milvio falou com a equipe, ele é doutor em geografia. Samira falou com a equipe, ela é doutora em saúde pública, a formação dela é terapia ocupacional. A Lúcia falou com a equipe, ela fez, virou mestre em ciências biológicas, inclusive já é doutora em ciências biológicas, tá? Ponta a câmera pro QR Code e entra agora. Eu vou responder aqui as dúvidas finais. Se você tem alguma dúvida sobre a nossa mentoria, sobre as nossas IAs, esse é o momento também, tá? De você perguntar, porque a gente está caminhando para o final aqui do nosso encontro, tá, galera? Eu tenho que caminhar que vai ter agora a programação aqui ao vivo e, e eu tenho que encerrar aqui, tá bom? Só um minuto. Deixa eu ver aqui no chat as perguntas de vocês. Em média, quantas palavras são necessárias para 30 páginas? Você não precisa contar em páginas, você tem que contar em palavras. Você viu aqui, deu em torno de 7.200 palavras, em torno de 24 páginas, né? Mas isso depende da sua formatação, por isso que não se conta tamanho em páginas, se conta em palavras. Excepcional, tô dentro, seja bem-vinda. Academia 24 Horas é o programa que você usa como produção científica. Qual é o nome do curso? Quando você entra, Amanda, aqui no link que eu coloquei no chat, você tem a opção de garantir ou o Super Agent, ou a Academia 24 Horas, ou a mentoria. Na mentoria, você recebe o Super Agent e a Academia 24 Horas. Eu sugiro, se você for mestranda ou doutoranda, garantir a mentoria, porque vai aumentar absurdamente, tá? O que são créditos? São usos, tá? Você recebe IAs ultrapoderosas, que é o comum, inclusive, de acontecer. Qual deve ser a sequência de prompts? Posso usar vários prompts alfaiates e depois gerar o texto inicial? Sim. Aqui, como exemplo, Armando, eu coloquei um prompt alfaiate lá no Academia 24 Horas que me gerou a introdução. Mas eu posso usar uma sequência de prompts alfaiates, sim. Tá? No Super Agent não é uma sequência de prompts. É um comando só para você gerar o texto. Qual é o valor mesmo? Eu coloquei no site. Eu não vou falar o valor porque vai aumentar, tá? Mas tá lá no site. Cara, não deu 2 páginas no chat GPT, a galera falando aqui. Professor, então devemos ter prompt feito para utilizar no escrito acadêmico do Academia 24 horas? Vamos lá, não é uma obrigação você ter prompts feitos para usar o escrito acadêmico do Academia 24 horas, porque ele já é treinado em escrito acadêmico. Porém, há pessoas que estão muito cruas no prompt. E aí eu recomendo usar o engenheiro de prompt. Então depende do quão você está crua nisso, tá? Posso configurar para usar somente as referências que eu subi? Sim, você pode pedir, tá? E depois você vai ler. Aí você vai ler e vai revisar. Deixa eu ver aqui. Felipe, referencial teórico é a mesma coisa que revisão sistemática de literatura? Não. São visões totalmente diferentes. A revisão sistemática de literatura tem um propósito. É tirar uma foto exata de como a literatura responde a um problema de pesquisa. O referencial teórico
são os bastidores que influenciam a minha tese. Uma coisa é o que a literatura diz, outra coisa é quais são os conceitos, teorias, visões que influenciam a minha tese. Professor, estou precisando definir minha tese de mestrado em ciência jurídica. Pode me ajudar? Entra na nossa mentoria, tá? Assinei! Seja bem-vinda, Fabíola! A mentoria, Keila e Maria, é só entrar no link da mentoria aqui. Deixa eu colocar o link da mentoria. Pronto. Acabei de fazer minha inscrição. Seja bem-vinda, Maria. O acesso às IAs é só você seguir. Você vai receber por e-mail. Às vezes vai para o spam e tal. Caixa de social, né? Gmail é cheio de gavetinha. É só você seguir três passinhos e você já tem acesso. Luciana, fala com a nossa equipe, tá? Aí você paga uma parte hoje para garantir o melhor valor. Fala com a nossa equipe. Onde é que eu falo com a equipe, Felipe? Se você pegar aqui, estamos encerrando, hein, gente? Esse é o momento, ó. Tá aqui o site da mentoria. Você vem até o final, aí você fala com a equipe aqui, tá bom? E a equipe vai te ajudar nisso. Galera, mais perguntas ou tô liberado? Tô liberado? Você entrar depois, você vai tomar uma surpresa com o valor que está no site. Entra agora, tá bom? Entra agora aí. Fechou? Estou no mestrado, iniciando. Mentoria mais adequada? A mentoria mais adequada para qualquer pessoa em qualquer momento, seja no mestrado, seja no doutorado. Geralmente, quem entra no início quer ser abençoado pela deusa da antecedência. Inclusive, a gente consegue defender antes. Quem está no meio, aí são duas bênçãos, né? Uma é a deusa da antecedência e a outra é a deusa da prevenção à queimação de nome. Então, a deusa da antecedência é porque a pessoa ainda não fez, a gente vai planejar juntos, eu vou te ajudar pessoalmente. E a deusa da prevenção é porque eu já vou olhar o que você já fez e já prevenir de você se queimar. E tem gente que está no final, que esses são os que mais falam assim: eu ia dar de cara na parede, eu ia me arrebentar. E no final a gente só trabalha com a deusa da prevenção à queimação de nome. Eu analiso sua tese inteira. O que é o ideal? O ideal é não ficar de fora. Não importa se você está no início, no meio ou no final. E eu vou fazer o seu planejamento de forma diferente. E é óbvio que nos três casos a meta é você, primeiro, ser aprovado, segundo, defender antes. Tá bom? Então, dê esse passo agora, tá aqui o link. E você que está pensando em não entrar agora, deixa eu te dizer uma coisa. Ai, tem o custo. E o custo de não entrar, gente? Primeiro que vai ficar mais caro, mas mais do que isso, e o custo de não entrar? Você passa a ter fim de semana de verdade? Ou você tira fim de semana para escrever? Você passa a dormir de verdade? Ou você está dormindo 2 horas da manhã, acordando às 6? Você passa a ter segurança que o seu texto é bom, é autoral? Você passa a ter IAs que resolvem seus textos em minutos? Você passa a ter método de escrita? Você passa a ter férias de verdade? Ou são férias de mentirinha? Tirar férias para escrever? Me desculpa, mas quem tira férias para escrever tá perdendo tempo. Não precisava ser assim. E o custo da inércia? O custo de não fazer? Às vezes é a tua saúde mental. A gente está encerrando janeiro. Tem gente que está encerrando janeiro do mesmo jeito que começou. Se você quer mudança, você precisa começar mudando agora. A gente está em 30 de janeiro. Tem gente que a promessa de Réveillon, a pessoa não começou nem a se mover. A gente entra em fevereiro daqui a pouco. A gente entra em fevereiro daqui a pouco. E aí eu te pergunto, qual vai ser sua decisão? Vai esperar chegar março? Vai esperar chegar agosto, dezembro? E aquelas promessas de 31 de dezembro?
Dê esse passo agora. Tá aqui o link. Mapa mental vai somente para quem entrar na nossa mentoria, tá bom? Tamo juntos, pessoal. Sejam super mega ultra bem-vindos à nossa mentoria ponto final de dissertações e tese com inteligência artificial. Turma 2026, corpinho de preço 2025. Entra agora.